12 pessoas seriam acusadas de matar 10 vizinhos usando apenas maldições, e tudo começou com a denúncia de uma jovem mendiga contra um simples vendedor ambulante. Em 18 de agosto de 1612, teve início em Lancaster, na Inglaterra, um dos julgamentos de bruxaria mais famosos da história britânica, os Julgamentos das Bruxas de Pendle. 12 moradores da região de Pendle Hill, em Lancashire, foram levados a julgamento acusados de feitiçaria e de terem causado, por meio de maldições, a morte de 10 pessoas. Tudo começou quando Alison Davis, uma jovem mendiga, acusou um vendedor ambulante de tê-la amaldiçoado após uma discussão de rua. A denúncia se espalhou depressa e passou a envolver a própria família de Alison e seus vizinhos, alimentada por um clima de histeria coletiva e medo religioso típico da Inglaterra jacobina. 10 dos acusados foram considerados culpados e enforcados 2 dias depois, em 20 de agosto daquele mesmo ano, incluindo integrantes de 3 gerações de uma única família. O caso ficou incomumente bem documentado graças ao relato minucioso escrito pelo escrivão do tribunal, Thomas Potts, hoje considerado uma das fontes mais ricas sobre caça às bruxas no início do século XVII na Inglaterra. Até hoje, o episódio segue estudado como retrato da paranoia religiosa, da pobreza extrema e da perseguição judicial daquela época, e continua vivo em livros, museus e roteiros turísticos espalhados por toda a região de Lancashire. 22 anos depois desse julgamento em Lancaster, do outro lado do Canal da Mancha, um padre carismático seria queimado vivo por supostamente ter enfeitiçado um convento inteiro de freiras. Em 18 de agosto de 1634, o padre católico francês Urbain Grandier foi executado na fogueira na cidade de Loudun, na França, condenado por bruxaria após um dos episódios mais bizarros da história religiosa europeia, as chamadas possessões de Loudun. Freiras do convento local de Ursulinas alegavam estar possuídas por demônios e atribuíam a causa a supostos feitiços lançados por Grandier, um padre polêmico que havia acumulado inimigos poderosos na cidade, incluindo o influente cardeal Richelieu, ministro do rei Luís XIII. O caso envolveu exorcismos públicos, convulsões teatrais das freiras diante de multidões curiosas, e um processo judicial que historiadores já da época consideravam movido muito mais por interesses políticos e pessoais do que por evidências reais de feitiçaria. Grandier foi torturado e executado publicamente na praça central de Loudun, e o episódio se tornaria, séculos depois, tema de livros, peças de teatro, óperas e até do filme Os Demônios, dirigido por Ken Russell em 1971. Hoje o caso segue estudado como exemplo clássico de histeria coletiva, perseguição religiosa e manipulação política por trás de acusações de bruxaria na Europa do século XVII. 234 anos depois dessa fogueira em Loudun, bem longe das perseguições religiosas europeias, um astrônomo francês encontraria, no meio de um eclipse solar, evidência de um elemento que ninguém no planeta ainda conhecia. Em 18 de agosto de 1868, durante um eclipse solar total observado da Índia, o astrônomo francês Pierre Janssen detectou uma linha espectral amarela nunca antes catalogada ao analisar a luz vinda da cromosfera do Sol, sinal claro de um elemento químico até então desconhecido. Meses depois, de forma independente, o astrônomo inglês Norman Lockyer observou essa mesma linha espectral e, junto ao químico Edward Franklin, propôs oficialmente o nome do novo elemento, hélio, derivado da palavra grega hélios, que significa Sol, numa referência direta ao fato de ter sido descoberto no espectro solar antes mesmo de ser isolado aqui na Terra. Apenas 27 anos depois, em 1895, o químico escocês William Ramsay conseguiu finalmente isolar o hélio em laboratório, encontrando-o em amostras do mineral clevita, comprovando que o elemento também existia naturalmente em nosso planeta. Ao longo do século XX, o hélio se tornaria essencial para a ciência e para a indústria, usado em balões e dirigíveis, em ressonâncias magnéticas hospitalares, em foguetes espaciais e na refrigeração de supercondutores, sendo, até hoje, o único elemento da tabela periódica descoberto originalmente fora da Terra antes de ser encontrado em nosso próprio planeta. 9 anos depois dessa descoberta no espectro solar, um astrônomo americano quase desistiria de procurar satélites ao redor de outro planeta, se não fosse pela insistência da própria esposa. Em 18 de agosto de 1877, o astrônomo americano Asaph Hall descobriu Phobos, a maior e mais próxima das duas luas de Marte,
usando o telescópio refrator de 66 centímetros do Observatório Naval dos Estados Unidos, em Washington. Hall vinha observando o planeta havia semanas em busca de possíveis satélites naturais, mas quase abandonou a busca depois de noites seguidas de céu nublado e resultados frustrantes. Foi só por insistência de sua esposa, Angelina Stickney, que ele retomou as observações justamente na noite decisiva. 6 dias depois, em 24 de agosto, ele encontraria também Deimos, a segunda lua marciana, menor e mais distante do planeta. Os nomes das duas luas, sugeridos por um astrônomo britânico amigo de Hall, vêm da mitologia grega: Phobos, que significa medo, e Deimos, que significa terror, os dois filhos do deus Ares que o acompanhavam para a guerra, numa referência direta ao próprio Marte, deus romano da guerra. Phobos é uma lua incomumente pequena e irregular, orbitando tão perto de Marte que, segundo cálculos científicos atuais, deve eventualmente se despedaçar ou colidir com o planeta daqui a alguns milhões de anos, tornando-se um dos poucos corpos do Sistema Solar com destino de colisão já previsto pela ciência moderna. 14 anos depois dessa descoberta no espaço, a natureza mostraria toda a sua força aqui mesmo na Terra, sobre uma pequena ilha caribenha que dependia inteiramente da lavoura de açúcar. Em 18 de agosto de 1891, um poderoso furacão atingiu diretamente a ilha da Martinica, então colônia francesa, matando aproximadamente 700 pessoas e deixando um rastro de destruição em plantações, portos e vilarejos costeiros por toda a ilha. O sistema atingiu a capital, Fort-de-France, e outras cidades litorâneas com ventos violentos e chuvas torrenciais, destruindo grande parte da infraestrutura açucareira que sustentava a economia colonial da época, incluindo engenhos, armazéns portuários e embarcações ancoradas na baía. O desastre agravou uma crise econômica que já afetava a produção açucareira caribenha havia anos, num contexto de concorrência crescente do açúcar de beterraba europeu, e forçou a França a enviar ajuda emergencial e recursos de reconstrução para a colônia. Furacões dessa magnitude, atingindo diretamente ilhas pequenas e densamente povoadas do Caribe no final do século XIX, raramente eram registrados com precisão estatística naquela época, o que torna os relatos de 1891 uma das fontes históricas mais valiosas sobre o impacto humano e econômico de fenômenos climáticos extremos na região caribenha, ainda antes da era da meteorologia moderna. 29 anos depois desse furacão caribenho, uma única carta de mãe para filho decidiria, literalmente, o destino do voto feminino nos Estados Unidos. Em 18 de agosto de 1920, o estado do Tennessee tornou-se o 36º estado americano a ratificar a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, alcançando a maioria de 3/4 exigida para que a emenda entrasse oficialmente em vigor em todo o país, garantindo às mulheres americanas o direito ao voto após décadas de luta do movimento sufragista. A votação decisiva na Assembleia Legislativa do Tennessee terminou empatada até que o jovem deputado Harry T. Barney, de apenas 24 anos, mudou seu voto de última hora depois de receber uma carta de sua mãe pedindo que apoiasse o sufrágio feminino, decidindo o resultado por uma margem de um único voto. A conquista foi o ápice de mais de 70 anos de mobilização, iniciada formalmente na Convenção de Seneca Falls, em 1848, liderada por gerações de ativistas como Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton, que nem chegaram a viver para ver o resultado da própria luta. A emenda entrou oficialmente em vigor alguns dias depois, em 26 de agosto de 1920, data hoje celebrada nos Estados Unidos como o Dia da Igualdade das Mulheres, marco fundamental na história dos direitos civis americanos e referência internacional para movimentos sufragistas em outros países. 22 anos depois dessa vitória sufragista americana, 3 navios afundados na costa nordestina tirariam o Brasil de uma neutralidade que já se sustentava cada vez mais no fio da navalha. Em 18 de agosto de 1942, os jornais do Rio de Janeiro estampavam a notícia que chocaria o país. Entre os dias 15 e 17 daquele mês, submarinos alemães e italianos haviam afundado os navios brasileiros Baipendi, Araraquara e Aníbal Benévolo na costa entre a Bahia e Sergipe, matando cerca de 610 pessoas, a maioria civis, incluindo mulheres e crianças. Os ataques, atribuídos principalmente ao submarino alemão U-507, provocaram uma onda imediata de indignação popular. Por 2 dias seguidos, multidões tomaram as ruas do Rio de Janeiro e de outras capitais brasileiras,
atacando estabelecimentos comerciais de proprietários alemães e italianos e exigindo em voz alta que o governo do presidente Getúlio Vargas declarasse guerra imediata contra o eixo. Até aquele momento, o Brasil mantinha oficialmente uma posição de neutralidade cautelosa no conflito mundial, apesar de já cooperar informalmente com os Estados Unidos havia algum tempo. Pressionado pela comoção nacional, o governo brasileiro declararia formalmente guerra contra a Alemanha e a Itália poucos dias depois, em 22 de agosto de 1942, marcando a entrada definitiva do Brasil na Segunda Guerra Mundial e abrindo caminho para o envio posterior da Força Expedicionária Brasileira aos campos de batalha da Itália. 16 anos depois desses navios brasileiros afundados no Atlântico, uma pequena editora americana topou publicar um romance que várias concorrentes maiores tinham recusado por medo de processo. Em 18 de agosto de 1958, a editora americana G.P. Putnam Sons lançou nos Estados Unidos o romance Lolita, do escritor russo-americano Vladimir Nabokov, 3 anos depois de sua primeira publicação, em 1955, pela pequena editora parisiense Olympia Press, especializada em obras consideradas controversas demais para o mercado editorial tradicional da época. O livro, narrado pelo perturbador personagem Humberto Humberti e centrado em sua obsessão predatória por uma garota de 12 anos, já gerava intensa polêmica moral antes mesmo de chegar às livrarias americanas, tendo sido inicialmente recusado por diversas editoras dos Estados Unidos com receio de processos judiciais por obscenidade. Apesar da controvérsia, ou talvez justamente por causa dela, o livro se tornou um fenômeno editorial imediato, alcançando o primeiro lugar da lista de mais vendidos do The New York Times poucas semanas após o lançamento americano, feito raríssimo para uma obra de ficção literária tão desafiadora. Décadas depois, Lolita é hoje amplamente reconhecida pela crítica literária como uma das obras-primas da literatura do século XX, estudada em universidades ao redor do mundo por sua prosa virtuosística, enquanto seu tema segue alvo de debate público sobre os limites entre arte e conteúdo perturbador. 5 anos depois dessa publicação polêmica, um jovem estudante completaria, sob escolta armada diária, uma jornada acadêmica que tinha começado em meio a motins e mortes. Em 18 de agosto de 1963, James Meredith tornou-se o primeiro afro-americano a se formar na Universidade do Mississippi, um dos marcos mais importantes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Sua matrícula na universidade, um ano antes, em outubro de 1962, havia desencadeado uma das crises raciais mais violentas da história americana recente. A chegada do jovem estudante ao campus provocou motins segregacionistas que deixaram 2 mortos e dezenas de feridos, obrigando o presidente John F. Kennedy a enviar centenas de soldados federais para garantir sua segurança e assegurar o cumprimento de uma ordem judicial que determinava sua admissão, num confronto direto entre o governo federal e o governador segregacionista do Mississippi, Ross Barnett. Durante todo o ano letivo seguinte, Meredith precisou ser escoltado diariamente por marechais federais armados só para assistir às aulas, em meio a ameaças constantes e isolamento social imposto por parte do próprio corpo estudantil. Sua formatura, um ano depois, representou não apenas uma conquista pessoal, mas um símbolo nacional da derrubada da segregação racial no ensino superior do sul dos Estados Unidos. Poucos meses antes da aprovação da histórica Lei dos Direitos Civis de 1964. 28 anos depois dessa formatura simbólica no Mississippi, e fechando a jornada de hoje, 18 de agosto, um grupo de linha dura tentaria travar as reformas soviéticas prendendo o próprio presidente em casa. Em 18 de agosto de 1991, um grupo de líderes militares e políticos soviéticos linha dura colocou o presidente Mikhail Gorbachev sob prisão domiciliar em sua casa de veraneio na Crimeia, cortando suas linhas de comunicação e exigindo que ele assinasse um decreto declarando estado de emergência nacional, decisão que ele recusou terminantemente. O grupo golpista, autodenominado Comitê Estatal para o Estado de Emergência, se opunha às reformas de abertura política e econômica promovidas por Gorbachev, a perestroika e a glasnost, temendo que um novo tratado, que concederia maior autonomia às repúblicas soviéticas, fosse assinado dias depois e acelerasse o desmantelamento da União Soviética. No dia seguinte, tanques tomaram as ruas de Moscou, mas o golpe encontrou resistência popular imediata e inesperadamente forte, liderada publicamente pelo presidente da Rússia, Boris Yeltsin.
que discursou em cima de um dos próprios tanques golpistas em frente ao parlamento russo, tornando-se um símbolo mundial de resistência democrática. O golpe fracassou depois de apenas 3 dias, em 21 de agosto, mas o episódio acelerou dramaticamente o colapso da União Soviética, que se dissolveria formalmente poucos meses depois, em dezembro daquele mesmo ano, encerrando quase 7 décadas de existência do Estado soviético. E se alguma dessas histórias te prendeu do começo ao fim, segue aqui no Fatos Históricos hoje, deixa seu like, comenta qual desses 10 fatos mais te surpreendeu, e compartilha esse vídeo com quem faz aniversário em agosto. Cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda a gente a alcançar mais gente com essas histórias.